Agora ela é sua esposa e ele deve garantir que ao longo de sua vida todos ao redor dela a respeitem por causa da atitude gentil da garota e do coração aberto. Zakar foi inspirado pelo desejo de proteger sua felicidade custe o que custar. Neste caso, Eli observou que o futuro marido deveria melhorar e se aprimorar o mais rápido possível, pois ele prometeu proteger a jovem dali em diante. Eli disse, envergonhada, enquanto Zakar pensava em como garantir que essa doce garota não o odiasse. A ação se desenrola alguns dias depois. Uma garota de cabelos cor-de-rosa olhava adiante com a boca aberta de surpresa. Os dois ficaram parados na porta do quarto, enquanto Eli se sentia inquieta por achar seu novo quarto luxuoso demais. O rapaz disse que queria dar à garota um quarto muito melhor, mas Eli considerou este quarto luxuoso demais também. Ela foi até a grande janela e disse que gostaria muito que as flores acha florescessem o mais rápido possível. Descobriu-se que as flores acha eram as favoritas de Eli, mas o rapaz nunca se interessou pelas flores acha do Duque, mas é bastante possível que ele até as aprecie depois de dar uma olhada mais de perto nelas. A garota disse que gostaria muito de visitar o lendário Festival de Flores Ash conhecido por seu esplendor e cor, mas devido à hostilidade do Duque, seria difícil ir, já que ele provavelmente não concederia permissão. Zakar, sem hesitar um momento, convidou a garota para ir ao festival juntos, não importando o quanto ódio ele recebesse como resultado do Duque, e poderia garantir que sua esposa pudesse ir ao festival que ela realmente queria frequentar. O jovem mestre sentiu que queria fazer algo bom para Eli, então a ideia de visitar o festival era simplesmente grandiosa. A jovem ficou muito feliz com o evento iminente e há muito sonhava em visitar este festival e agora aguardava ansiosamente o dia esperado. No dia do festival, o tempo estava lindo, ensolarado, e as pequenas ruas da cidade aconchegante estavam decoradas com bandeiras coloridas e pétalas cor-de-rosa de uma flor delicada. Eli, que estava sentada na carruagem, não podia imaginar que poderia participar do festival de flores Ash e tudo ao seu redor estava tão colorido e magnífico. Ela começou a contar feliz para Zakar que a flor Asha também é chamada de flor da primavera, o que o rapaz francamente não sabia. A flor Asha era um símbolo do ducado, e Eli prometeu ao jovem ensiná-lo depois a distinguir as flores de cerejeira das Asha, cujas flores são muito maiores que as da Sakura e têm um cheiro forte. Zakar sugeriu que a garota primeiro parasse no café e relaxasse um pouco e depois fosse admirar as flores Asha. O café tinha uma quantidade insana de doces, bolos e doces, o que deixou Eli incrivelmente feliz. Assim que ela cruzou o limiar do estabelecimento, o rapaz pensou que tomara uma ótima decisão ao perguntar à empregada do que ela gostava. Mary disse que a garota adorava doces e chocolate, e agora a jovem estava desfrutando de uma enorme fatia de bolo com uma caneca de chá quente. Ela notou que Zakar não estava comendo nada e explicou que ele realmente não gostava de doces. O olhar de Eli caiu sobre a torta de nozes pecan, que estava bastante leve e saboroso, e uma ótima ideia surgiu ao apresentar um pedaço de bolo em um garfo de prata. A garota pediu ao rapaz para abrir bem a boca e dizer a letra querendo alimentá-lo com um pedaço da maravilhosa torta com baixo teor de gordura. Seu plano foi um sucesso. Enquanto o rapaz mastigava o bolo, ela agradeceu pela oportunidade de visitar o maravilhoso café e, se você pensar bem, vale a pena casar com ele, disse a garota alegremente, admitindo que nunca sonhou em amarrar sua vida tão cedo em um casamento com um jovem desconhecido. Parecia para Eli que a vida de casada, a vida cotidiana, os filhos, tudo isso era cansativo demais, em alguns lugares até mesmo entediante, mas o rapaz pensava que ela lamentava tê-lo conhecido e novamente sentia uma enorme culpa. Ainda assim, acabou que se não fosse pela situação imprevista, ela nunca teria prestado atenção em alguém como ele. Zachar disse que não tinha mais nada a dizer, mas a garota ficou divertida com a natureza vulnerável e sensível do rapaz. Ela continuou, isso não significa que ela nunca tenha planejado se casar, se as condições forem certas, tudo mais se torna irrelevante. O rapaz perguntou quais eram as condições, e Eli, dobrando os dedos, começou a enumerar as preferências pelo belo aspecto, boa constituição física, caráter maravilhoso e, é claro, grande riqueza, afirmando que ele se encaixava totalmente na descrição. A garota se levantou e convidou o rapaz para ir ao festival, enquanto Zachar pensava se ele se encaixava pelo menos em algumas condições. Ele admitiu que Eli se tornará uma pessoa querida e prometeu respeitá-la e ser um bom marido. Eli pegou sua mão e prometeu em troca nunca soltar a mão do jovem mestre. Pela primeira vez, o rapaz sentiu sentimentos reverentes e gentis pela garota. Você sempre se preocupa demais, então vamos deixar de lado todas as preocupações e aproveitar o festival juntos. Ela gritou e correu para a frente, não soltando e apertando a mão do rapaz com mais força.
A celebração do festival já estava em pleno andamento. Na rua, as mulheres caminhavam lentamente com as crianças, e os homens arrastavam barris de vinho para os estabelecimentos próximos. O cheiro de saborosos espetinhos de frango fez Eli parar perto do quiosque onde pediu confiantemente para vender exatamente 4 espetinhos. Zachar ficou surpreso que a garota estivesse com fome, mas Eli respondeu rapidamente que havia 2 estômagos, um para comida, outro para doces, então sempre havia espaço para espetinhos de frango. Ela recompensou o rapaz com 2 espetinhos, surpresa que o herdeiro do ducado pudesse comer comida comum assim, mas os espetinhos de frango estavam muito mais saborosos do que a ração seca do acampamento, disse o rapaz alegremente. Crianças pequenas corriam com um cesto de flores de acha e as distribuíam para todos os presentes. Dando sorrisos e bom humor, Eli pegou uma das flores e a colocou no cabelo do jovem mestre, continuando a aproveitar despreocupadamente cada momento da vida como uma criança pequena. Estava escurecendo lá fora, mas os alegres moradores da cidade não pretendiam sair, e o grandioso festival continuou. O rapaz sentou-se no banco olhando para as crianças felizes correndo ao redor deles. Zachar estava cada vez mais se perguntando por que, apesar de viverem em uma cidade governada por um maldito jovem duque, as pessoas pareciam incrivelmente felizes. Eli estava certa de que isso aconteceu porque o jovem mestre protegia o povo comum e graças a ele eles podiam viver felizes. Ela queria que o rapaz esquecesse todas as bobagens que estavam dizendo sobre ele e apenas acreditasse em suas palavras. Segundo a lenda, o enorme dragão de prata do inverno, ancestral da família do Caudites, há muito tempo amava o aroma especial emanado das flores de cinzas. Eli era a única pessoa que conseguia conversar com o jovem mestre com um sorriso tão doce sem compará-lo com ninguém. Eles sentaram-se em um banco em uma das ruas escuras da cidade, segurando as mãos docemente e conversando. Zachar admitiu que gostaria de participar do Festival das Cinzas em Flor juntos todos os anos o máximo possível. Eli concordou com um sorriso, continuando a observar as pessoas se divertindo e dançando ao redor, iluminadas por luzes amarelas de feriado nesta linda noite. A garota expressou pena por sua incapacidade de dançar, já que era menor de idade, mas na próxima vez eles definitivamente dançariam juntos no festival. Nesse momento, a garota fez careta e gritou de dor ao sentir uma ferida perfurando seu pé devido a uma calosidade esfregada por causa dos insidiosos sapatos novos que ela não queria calçar. Sem dizer nada, Zachar pegou a jovem nos braços, sentindo-se responsável por sua condição e bom humor. Eli pediu para ser colocada de volta no chão, mas o jovem persistentemente argumentou que sua perna estava machucada e ele não poderia andar assim na frente de um monte de pessoas. Ele convenceu a jovem, segurando-a em seus braços, que ela precisava urgentemente ver um médico. Ele a sentou no banco mais próximo para ir sozinho comprar remédios, persuadindo-a a ser carregada em seus braços na volta, o que Eli resistiu fortemente. A garota agradeceu ao jovem por sua preocupação e pediu-lhe para voltar rapidamente com os remédios, e por enquanto, ela poderia ficar facilmente sozinha ali apesar da dor latejante em sua perna. Eli ainda permanecia alegre, acenando alegremente para o rapaz para uma breve despedida. Sem dúvida alguma, o rapaz deixou a garota por um tempo, foi e comprou alguns remédios. Mas quando ele voltou, viu que o banco estava vazio. Pouco antes disso, um grupo de rapazes adultos se aproximou de Eli e cercou uma garota sentada sozinha em um banco. Então ela pensou que seria melhor ir com Zachar para evitar encontros noturnos desagradáveis com estranhos. Um dos 5 rapazes jovens, mais velho que ela, perguntou se a pequena senhora estava perdida e se ela precisava ser escoltada para casa. Eli queria que eles simplesmente saíssem e ficassem para trás, então ela respondeu que tinha um acompanhante e não precisava ser escoltada para lugar nenhum. Mas os jovens não iam ouvir a garota. Agarrando-a pelos ombros, eles cobriram sua boca firmemente com as mãos para que ela não pudesse gritar. Um dos arruaceiros foi o mais ousado e ordenou que a garota cobrisse a boca e não fizesse barulho. A gangue de adolescentes, julgando pela conversa deles, esperava receber uma boa quantia pela vida de uma jovem de uma família nobre, chamando o rosto de Eli de um rostinho bonito. Um deles apertou cada vez mais a boca dela e quase não permitiu que ela respirasse. A corajosa garota tentou com todas as suas forças se livrar dos meninos, mordendo suas mãos e chutando-os, mas eles arrastaram a garotinha para o beco mais próximo na virada para o qual Eli conseguiu tirar o sapato e deixá-lo na rua. O pequeno sapato branco estava ali, bem à vista, e Zachar teve que encontrá-lo. O pacote caiu das mãos do garoto enquanto ele não conseguia acreditar no que via, olhando para o banco vazio. Não havia garota por perto também, e para onde ela poderia ter ido longe sozinha com a perna machucada?
Mas qualquer coisa poderia ter acontecido com ela, então o jovem mestre se apressou para procurar a jovem senhora. Ele correu entre os transeuntes e gritou seu nome, mas ninguém respondeu, e a garota não estava entre as pessoas. O rapaz começou a perguntar se alguém tinha visto uma garota com cabelos cor-de-rosa e olhos verde claro, aproximadamente dessa altura, mas recebeu uma recusa de todos a quem perguntou, e ninguém viu a garota em lugar algum. Ele correu cada vez mais longe em busca, mas ele parecia ter desaparecido do Festival das Cinzas em Flor. Finalmente, chegou a uma curva perto da qual notou um sapato branco e imediatamente percebeu de quem era. Zacar foi tomado pela raiva pela fúria que sentia em relação aos agressores de Eli. Se algo de ruim pudesse acontecer com ela por causa deles, ele virou a esquina e viu 5 rapazes altos, e entre eles, sua pequena Eli, aterrorizada. Neste momento, uma gangue de arruaceiros desenvolveu um plano grandioso de resgate, mas antes de tudo, pretendiam trancar a garota em algum lugar e pensar cuidadosamente nos detalhes do sequestro. Sua conversa foi interrompida por um jovem cavalheiro que naquele momento se aproximava de uma gangue de adolescentes. Zacar não parecia assustado, pelo contrário, emanava dele uma espécie de ódio frio. Ele viu sua pequena Eli nas garras de caras insidiosos que queriam enriquecer com o sequestro. Um dos arruaceiros apertava os pulsos e a boca da garota cada vez mais firmemente, quase não permitindo que ela respirasse. Emoções violentas fizeram com que todo o corpo de Zacar fosse preenchido com a magia do inverno, e se ele enlouquecesse agora, na melhor das hipóteses, metade do ducado seria destruída, então é estritamente proibido perder o controle. Os aliados noturnos e até mesmo seu pai e mãe temiam e desprezavam a força monstruosa, mas agora não havia para onde ir. Ele pediu a Eli para fechar os olhos por um tempo, porque tudo levaria um pouco de tempo. Os rapazes audaciosos não pensaram que o jovem representava uma ameaça para eles ou poderia impedi-los de frustrar o plano. O rapaz sentiu uma raiva aterrorizante que obscureceu sua mente, e um vento forte com pequenos grãos de gelo afiados começou a soprar ao seu redor. Num instante, todos os rapazes foram envolvidos por um redemoinho de uma tempestade enlouquecida e um vento forte uivante, derrubando-os. Eli tremia de frio, mas era primavera lá fora, e não poderia haver um vento tão forte e frio. Após alguns minutos, o vento cessou, e os 5 rapazes adultos gritando de dor e medo encararam o monstro parado na frente deles. Mas um deles ainda não soltava a garotinha, mesmo apesar dos amigos feridos da gangue por perto. Ele colocou a lâmina afiada da faca na garganta de Eli, causando um corte vermelho profundo na pele jovem e delicada, e gritou para o rapaz não se aproximar. Se ele desse sequer um passo à frente, sua doce garota morreria imediatamente diante de seus olhos. Hoje parecia que Zacar estava determinado a fazer algo aterrorizante e perigoso surgiu. Ele apontou para o cara segurando a garota dizendo que ele deveria morrer primeiro enquanto a tempestade de gelo continuava a girar. Naquele momento, gotas de sangue fresco respingaram em Eli e o corpo do valentão rapidamente desabou no chão. Vendo o amigo morto, a multidão de arruaceiros gritou por misericórdia, não querendo sofrer o mesmo destino triste que o parceiro, mas Zachar claramente não queria que os vilões patéticos se levantassem e calmamente saíssem, evitando retaliação por suas ações vis. Um dos caras disse que estavam todos errados, mas o jovem disse que seria bom apenas admitir o erro e o problema estaria resolvido. Infelizmente, isso não é suficiente para pagar pelo que a gangue deles fez a pequena Eli hoje. Eles tocaram em algo que nunca deveriam ter tocado e serão punidos de acordo. Zachar não conhecia misericórdia e estava pronto para matar pelo dano que os adolescentes causaram à garota. Assim, sem dúvida alguma, a hora da prestação de contas não terminou a favor deles. Uma tempestade congelante envolveu os corpos dos jovens rapazes assassinados e o jovem mestre ficou ao lado deles. Mas isso não podia ser permitido continuar, pois talvez ele destruísse essa cidade da face da terra. Era urgente conter essa força furiosa. Eli estava de olhos fechados, balançando de um lado para o outro e mal conseguia ficar de pé, repetindo o nome de Zack. A garota claramente não estava bem, então o jovem se apressou em acalmá-la antes que ela desmaiasse ali mesmo na rua. O rapaz olhou para as mãos que acabaram de cometer atos monstruosos e se arrependeu de tudo que acabará de fazer. Ele começou a soluçar amargamente e pedir perdão a Eli porque estava muito arrependido de assustá-la. O jovem mestre estava certo de que uma pessoa com um poder tão enorme que tira vidas não pode ser chamada de pessoa. Como ela, depois do que viu, poderia dizer que ele não é um monstro terrível do qual ela deveria se precaver? Eli pediu para ele não chorar e parar de pensar assim, e que não foi culpa dele de jeito nenhum, e mesmo se ele fosse culpado por algo, ela não o deixaria até o fim de seus dias.
Onde ele viu monstros tão belos, a garota disse docemente, sorrindo. Num instante, ela acalmou a força furiosa do rapaz e logo ele parou de se culpar e lamentar. Eli sentiu o cheiro de sangue e imediatamente pensou que o jovem mestre havia ferido ou matado uma das pessoas. Zachar estava com medo de que a garota ficasse assustada com ele, mas com toda a sua alma ele desejava que isso não acontecesse. Mas Eli disse que simplesmente ainda não estava acostumada e que havia acabado de ter uma faca colocada em sua garganta, então estava apenas começando a voltar a si. O rapaz admitiu que não queria mostrar seu lado para a garota e, se ela não soubesse, não importaria. Mas exausta a jovem senhora caiu nos braços do jovem mestre, ela sussurrou, agarrando a garganta e tossindo, que não havia ar suficiente e ela não conseguia respirar. A dificuldade para respirar foi o primeiro sintoma entre os soldados quando o garoto entrou em sua primeira batalha. E pediu a Eli para respirar fundo. Ela se engasgou com lágrimas nos olhos enquanto Zachar pedia perdão por causar grande dano a uma garota inocente. O jovem gentilmente encostou os lábios na jovem dama e a beijou. Ele sabia que em breve ela definitivamente acordaria e olharia para ele novamente com olhos verdejantes e despreocupados. Enquanto isso, ele pegou sua mão e pediu para ela segui-lo, mas sob nenhuma circunstância abrir os olhos até que ele dissesse. O caminho inteiro estava coberto por uma espessa camada de gelo do poder furioso de Zachar, e colunas de gelo se erguiam em blocos enormes perto dos arruaceiros mortos. O rapaz pediu para não olhar para trás e abrir os olhos, então a garota viu belas lanternas amarelas iluminando a rua escura da cidade, onde o festival das achas floridas favorito de Eli continuava. Parecia que a heroína não tinha forças para simplesmente ficar em pé, então ela não conseguia dar um passo de fadiga. Mas o rapaz, pedindo desculpas pela rudeza iminente, mais uma vez levou a garota em seus braços, desta vez definitivamente pretendendo voltar para casa juntos. Ela o abraçou e agradeceu por tê-la salvado. Sentiu a forte proteção e cuidado do jovem. Zachar tinha certeza de que era sua culpa, e se não tivesse saído, deixando-a sozinha, nada disso teria acontecido. E era necessário pensar mais na garota. Ela olhou para o rapaz com olhos amorosos e ingênuos e disse que queria voltar para casa o mais rápido possível. O jovem mestre estava certo de que Eli, depois do que tinha visto, o odiaria pelo crime que ele tinha cometido. Mas com um sorriso, ela limpou as grandes lágrimas de incompreensão e não aceitação da força furiosa de seu rosto. Ele abraçou a garota com mais força, enquanto ela o acalmava, abraçando de volta com todo o amor e cuidado. O rapaz disse que Eli exalava um aroma muito agradável de flores de hashi, do qual ele estava fascinado. As flores de acha florescem em todo lugar, então naturalmente ele sente o cheiro de flores por toda parte, disse Eli, mas o rapaz resistiu, assegurando que o cheiro vinha dela. Mas a garota só pôde concordar e, olhando para o céu estrelado, notou admirada como grandes e belos flocos de neve estavam lentamente voando ao redor. Eles estavam na porta da frente, dentro do castelo, esperando o duque aparecer para cumprimentá-los. Apesar de ser uma natureza instável e subdesenvolvida, o que o rapaz fez hoje foi completamente sem motivo, disse o pai, e não era necessário provar dessa forma que o rapaz realmente era um monstro. O pai continuou a enfurecer-se de que seu filho mostrasse uma natureza demoníaca diante da garota, a quem ele chama de esposa e que ele valoriza muito. Zachar pensou que, se estivesse sozinho aqui, não seria difícil suportar tal tratamento, pois estava acostumado a insultos e zombarias emocionais, mas agora Eli estava diante dele. Mesmo quando ele mostrou magia de inverno, ela não fugiu e não tinha medo da aparência do monstro, mas ofereceu-se para voltar para casa juntos. Eu também não vou mais fugir. Minha magia de inverno e o nome do monstro são meu pecado original, e lutarei contra tudo, decidiu o rapaz. Ele admitiu o erro. A situação era potencialmente perigosa, então Zachar prometeu ao pai refletir sobre suas ações. Mas o duque não ficou satisfeito com essa solução para o problema. Anteriormente, o rapaz teria pensado que as palavras de seu pai eram absolutamente verdadeiras, mas agora acreditava que uma quantidade tão grande de neve que havia caído devido à força furiosa não causaria danos ao ducado. Mas as palavras do adolescente levavam cada vez mais o homem à agressão e ao ódio. O jovem prometeu aceitar qualquer punição do pai, mas esclareceu que o motivo pelo qual nasceu um monstro foi o sangue herdado da família Itis. Os olhos do duque se encheram de raiva desenfreada, parecia que ele estava pronto para acabar com o rapaz ali mesmo por suas palavras. O pai gritou que o rapaz nunca deveria se atrever a dizer algo assim sobre relações de sangue novamente e lembrou mais uma vez de como, devido ao poder desenfreado do inverno, alguém estava morto há muito tempo.
O pai deliberadamente acertou o rapaz no estômago com um chute forte, enquanto ele se contorcia de dor, continuou impiedosamente a bater em seu filho na frente da menina, e parecia que ele não tinha intenção de parar sua retribuição sangrenta. O duque segurou o rapaz firmemente pela gola de sua roupa e desferiu golpes fortes em seu rosto ensanguentado com o punho. Ele não conseguia mais olhar para o horror do que estava acontecendo e permitir que o poder de Isaac rompesse. De repente, o rapaz agarrou a mão de seu pai, com a qual ele pretendia desferir o próximo golpe, e numa voz estrondosa disse "Chega", o que surpreendeu muito seu pai, pois ele nunca tinha revidado antes. Isso significava que ele não pretendia mais tolerar a violência de seu pai. "Eu sei com que coração você suporta isso", o homem ficou furioso, segurando o rapaz pela gola de suas roupas. Ele não aguentou mais, correu até o duque e agarrou a mão com a qual ele estava batendo, pedindo-lhe chorosamente para parar. Os olhos enormes e assustados da garota lembraram alguém ao duque, então ele congelou no momento seguinte, pronunciando o nome Adele. A garota se apressou em contar o que tinha acontecido. O jovem fez isso apenas para salvá-la, e se alguém é culpado pelo que aconteceu, então é só ela e pede para ser punida pelas ações cometidas. Zacar correu até ela, sem entender por que agora ele estava se entregando para ser despedaçado por seu pai monstruoso. Ele a abraçou e disse que estava completamente bem, para que a garota se acalmasse e parasse de se preocupar demais. Ela não tem culpa pelo que aconteceu. Não há necessidade de pedir por qualquer punição e se desculpar com o Duque de Itches. Enquanto seu filho protegia a garota, o Duque não conseguia se livrar das visões que o assombravam há muitos anos. Para que Zacar não sofresse mais, ela tinha que obter o perdão de seu pai a todo custo. Ela se virou para Sua Alteza com um pedido de desculpas e um pedido para perdoar o ato cometido. As visões do passado forçaram o Duque a parar a brutal massacre enquanto os contornos de uma jovem, Adele, apareciam diante de seus olhos. Ele se lembrou da mãe de Isaac, tão jovem e bonita, que nunca mais veria. O doce rosto de Adelaide se erguia diante dos olhos do Duque, causando os mais ternos sentimentos dentro dele. Zacar continuou: "Toda a culpa pelo que aconteceu repousa inteiramente sobre ele e não tem nada a ver com Eli. Ele está pronto para fazer qualquer coisa para proteger Eli, mesmo que tenha que usar a fúria da magia do inverno furioso, mas o rapaz sabia quem seu pai tinha perdido por causa dele. Ao longo de sua infância, ele teve que suportar a brutal violência de seu pai, e o menino não sabia que poderia ser diferente. Mesmo que ele não tenha feito isso deliberadamente, a violência permanecia como a única maneira de espiar por seu pai, que sofreu muito por causa dele. Assim como ele é agora uma pessoa importante em seu mundo, seu pai também teve alguém assim. O menino disse que hoje no festival, viu inúmeras pessoas muito alegres, e graças a Eli, ele percebeu o motivo pelo qual pessoas comuns podem ser felizes. Havia apenas um motivo. O menino defendeu corajosamente a pequena cidade de Fiord dos Monstros, e as pessoas podiam aproveitar a vida tranquilamente e serem felizes. Ele tem um poder que pode ser útil, e a partir de agora, ele não vai mais viver como um monstro. Colocando a mão no peito, Zacar declarou em voz alta que havia escolhido a direção de sua vida. Ele era o próximo Senhor do Norte e um Duque Júnior que tinha o dever de proteger seu povo. E agora, ele é obrigado a proteger não apenas civis, mas também a proteger sua amada esposa de forma confiável. De agora em diante, ele participará de batalhas intermináveis não pelo bem da retribuição pelo pecado perante seu pai, mas pelo bem da importância perante as pessoas. Além disso, hoje foi o último dia em que o menino aceitou inquestionavelmente a violência de seu pai porque ele não queria chatear Eli. Se isso continuar, o Duque respondeu que como punição pelo que ele havia feito, ordenou que o menino ficasse em seu quarto por uma semana em prisão domiciliar. Zacar prometeu cumprir as ordens de seu pai e se curvou, e o Duque de Itches, virando-se, permitiu que os jovens continuassem com seus negócios. Eli se apertou no peito do menino com lágrimas e ficou feliz que as ações violentas de seu pai tinham parado e que tudo estava bem com ele. A menina começou a pedir perdão, acreditando que só ela era culpada por tudo o que aconteceu no festival. Se ela não tivesse sido sequestrada, o menino não teria que usar força e depois receber uma surra do Duque por causa disso. A liberação da força enfurecida não foi a primeira vez para o rapaz. Ele tentou acalmar a menina, dizendo que estava infinitamente feliz que ela não tenha recebido nenhuma punição e agradeceu novamente do fundo do coração por sua coragem. Mas parecia para ele que por causa dela, o menino estava sofrendo, e não havia nada para agradecer. Mas a menina foi a primeira pessoa a ficar do lado do monstro, e só graças a ela ele pôde contradizer seu pai.
Agora, considerando Eli a salvadora de suas vidas, Zacar foi sentenciado a uma semana de prisão domiciliar. Comparado à atitude do Duque, isso foi uma punição bastante leve e branda. Ele ia até a porta trancada do quarto de Zack todos os dias e contava as últimas notícias, que o problema com os bandidos da disputa havia sido resolvido. O rapaz considerou essa notícia maravilhosa e lidaria com eles ele mesmo após uma semana de prisão domiciliar, ao que Eli sugeriu para não ser um herói e descansar um pouco. Ele ainda não conseguia aceitar o fato de que um dos vândalos havia machucado uma menina, e eles poderiam ter feito pior se ele tivesse se atrasado pelo bem da segurança em Fjord. Ele ainda tinha que lidar com eles. Zacar compartilhou como gostaria que o tempo passasse mais rápido e que finalmente se tornaria adulto, herdando o título de duque, e então seria capaz de fornecer proteção confiável para Eli. 3 anos se passaram desde então. Eli fará 17 anos e Zacar terá 19 anos, enquanto o mundo cheio de preocupações continuava. Na manhã cedo, a garota assistia à batalha dos cavaleiros no pátio. Zacar tinha excelente domínio de armas e não era difícil para ele tirar a espada da mão de seu oponente com um movimento. O parceiro agradeceu ao jovem pela excelente luta, despediu-se e foi cuidar de seus assuntos. Eli se aproximou dos presentes e admirou a incrível luta entre Zacar e Sanfoden. A garota pegou sacolas de guloseimas do cesto e agradeceu entregando-as a cada um dos cavaleiros, enquanto o rapaz tentava entender por que ela veio aqui em um clima tão frio. A dama ficou docemente indignada, dizendo que tinha vindo para ajudar seu amado marido, segurando uma cesta de biscoitos nas mãos. O rapaz ficou envergonhado e os outros cavaleiros começaram a brincar dizendo quão rápido o guerreiro mais famoso do norte corava. Ele os mandou ficar quietos, pegou Eli pela mão e se afastou, e a garota segurava um doce de chocolate nas mãos, pedindo ao rapaz para abrir a boca e comer o doce como na infância e relaxar, caso contrário ele estava muito carrancudo. Mastigando um doce delicioso, Zacar perguntou por que ela trazia constantemente lanches para seus conhecidos cavaleiros, ao que ela respondeu que se os tratasse bem, eles tratariam bem o jovem mestre. Parecia para Zacar que às vezes os cavaleiros a olhavam com um olhar astuto, e isso o deixava nervoso, e ela não percebeu como recentemente Thompson ficou vermelho como um tomate, e P também. A garota percebeu que as relações entre Zacar e os jovens cavaleiros começaram a melhorar. Eles não se tornaram realmente amigos, no entanto, seu relacionamento agora era muito melhor do que antes, e o rosto de Zack ficou mais expressivo, e o rapaz começou a defender e expressar sua opinião com responsabilidade. A garota ficou subitamente envergonhada ao perceber que estava admirando o rapaz de boca aberta por muito tempo. Os jovens sentaram-se em um banco em frente ao castelo e observaram as folhas caindo lentamente das árvores. Eli jogou a cabeça para trás e disse que estava em um bom humor e como era ótimo apenas sentar ao lado dele. O castelo dos Ites, com a elegância única do prédio antigo, despertou a admiração. Além disso, há outro ducado, e o herdeiro de tudo isso é Zacar. Se não fosse pela princesa que uma vez enviou a pequena Eli para cá, ela nunca teria conhecido o jovem mestre. Naquele segundo, algo entrou no olho da garota e ela não conseguiu remover a partícula insidiosa. Zacar pediu permissão para olhar e pensou que eles estiveram a uma distância tão próxima por tanto tempo. Ela já era linda, mas agora ficou ainda mais bonita, e ele suavemente beijou a garota no olho. A partícula não a incomodava mais, e ele, alegre com seu cesto de vime, queria voltar para casa, lembrando que hoje haveria um jantar oficial com seu pai, o que o rapaz não queria de jeito nenhum. Além disso, o chefe prometeu preparar os eclairs favoritos de Eli especialmente para ela, então seu objetivo era apressar o jovem. Zacar pediu uma mão, ao que Eli sorriu para a infantilidade do rapaz e disse que era hora de ele se comportar de acordo com a idade. Mas o rapaz respondeu que mesmo se agisse como uma criança, esse casamento ainda não poderia ser dissolvido. A garota riu e brincou que parecia que ela havia se casado com um trapaceiro há 3 anos, depois do dia em que Zacar quase destruiu metade do ducado, a relação entre eles e o pai mudou um pouco. O duque ainda chamava seu filho de monstro, mas parou de usar violência, pedindo para os dois se sentarem à mesa. No entanto, essa relação não podia ser chamada de boa, eles apenas desempenhavam diligentemente papéis, especialmente agora, sentados em um jantar oficial. Embora agora tudo seja muito, muito melhor do que naquele dia fatídico, quando jantaram juntos pela primeira vez, então a atmosfera era verdadeiramente terrível. Mas hoje, por alguma razão, Eli não conseguia tocar na comida. Zacar assumiu que Eli estava com frio, enquanto o duque pediu educadamente ao mordomo que adicionasse lenha à lareira para manter a garota aquecida.
Outra coisa que mudou foi que, a partir desse dia, a atitude do Duque de Essen-Vida em relação a Elie se tornou surpreendentemente mais suave. O Duque olhava para os rapazes e, ao invés deles, via Dele, que nunca sorria para ele ou para o filho deles. Embora agora eles pudessem ser tão felizes. Os três começaram a comer, o pai começou a conversa com uma notificação sobre a iminente partida em uma campanha para subjugar os bárbaros ao poder do mal, o que Elie não ficou nada feliz. Mas, senhoria, o jovem duque retornou recentemente de sua última campanha sem nem ter tempo de ganhar um pouco de força. Os bárbaros são uma minoria étnica fora do ducado e, no passado, frequentemente realizavam roubos no ducado. Por esse motivo, durante os 3 anos que a garota passou aqui, Akar foi várias vezes para subjugar os bárbaros ao poder, enquanto o coração da garota se partia de medo de que ele sofresse na batalha. Mas, devido aos impostos regulares de escravidão, diminuíram nos últimos anos e alguns bárbaros até manifestaram desejo de fazer as pazes, mas havia tribos guerreiras. Se ela e Zakar se encontrassem, seria o bastante enviar apenas cavaleiros. A garota pensou que o duque estava ciente disso, mas a família imperial expressou preocupação com os bárbaros do norte. A família imperial procurava separar o duque e seu herdeiro, adotando uma filha de uma família pobre e enviando-a como companheira do jovem duque, em vez da princesa. Apenas como resultado da relação pai-filho, que não era muito boa a princípio, mas parecia ter se fortalecido. E quando as coisas não saíram como originalmente planejado, a família imperial está tentando pressionar a família ducal dessa maneira, mas isso facilitaria obter o título mais tarde. O pai pensou que isso significava que Zakar tinha que marcar seu sobrenome para provar sua lealdade à família imperial.